Shalom, Uvrachá, nossa Parashat Vaigash, ela nos conta uma história muito estranha, vamos dizer assim. Nós sabemos que pela Torá tem uma mitzvah, duas mitzvot de Oraita, mitzvah da Torá, que ela é a coisa mais forte que existe, mandamento divino. A própria Torá também diz que tudo que os nossos sábios vão decretar do lugar que Hashem escolher, que é o Bet HaMikdash, que era o templo sagrado de Jerusalém, na época do primeiro templo sagrado de Jerusalém, na época do primeiro Bet HaMikdash, segundo Bet HaMikdash, tudo que os nossos sábios, o Sanhedrin, os sábios da Mishnah, os sábios da Gemara, eles decidirem, vai ser considerado também mitzvah. Mas essa categoria já é mitzvah de Rabbanan. Ou seja, nos 10 mandamentos está escrito honrar pai e mãe. O seu pai pediu para você um copo de água. Você levou para ele, você cumpriu um dos 10 mandamentos da Torá. Ah, mas onde está escrito na Torá que levar um copo de água para o papai é uma mitzvah? Está escrito honrar pai e mãe. Ah, mas então, como você honra o seu pai e a mãe? Dando para eles tudo de bom, mimando eles muito, muito bem. Então, dessa mesma maneira, diz a Torá que tudo que os nossos sábios vão determinar, nós não vamos desviar do que eles determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, como a gente cumpre esse mandamento? Cumprindo os mandamentos instituídos pelos nossos sábios, mesmo que a Torá é uma profecia que não se pode acrescentar um mandamento na Torá e não se pode tirar um mandamento da Torá. Nenhum outro profeta que veio depois, eu estou dizendo profetas judeus da nossa religião, outras religiões fazem o que eles querem, mudam as histórias, inventam aí deuses e deusas, e mães de Deus, pais de Deus, primos de Deus, tios de Deus, e já não é a nossa religião. Quer dizer, profetas são os profetas judeus, são os verdadeiros profetas até a destruição do segundo Bet HaMikdash, quando construíram, a destruição do primeiro Bet HaMikdash, depois ainda tiveram sábios e profetas na Babilônia, entre um Bet HaMikdash e o outro. Na época do segundo Bet HaMikdash já não tiveram mais profetas. Então, profecia mesmo é Moshe Rabbeinu. Na profecia dele, ele é o maior de todos os profetas. Na profecia dele aparecem os 613 mandamentos divinos. Nenhum profeta depois pode acrescentar ou tirar. Mas, sendo que a Torá, ela fala para você honrar o seu pai e a sua mãe, seu pai te pediu um copo de água, acrescentou uma coisa na Torá. Agora a Torá está dizendo para trazer um copo de água para o seu pai. Então, aí já é vinculado ao mandamento da Torá. Da mesma maneira, a Torá diz para não se distanciar, não sair nem pelo lado direito nem pelo lado esquerdo do que determinarem os nossos sábios. Então, na hora que eles determinaram alguma coisa, está vinculado a esse mandamento da Torá. Só que isso vai ser chamado de mitzvah de Rabbanan, mandamento de Rabbanan. Esse dem em aramaico, dem em português é muito parecido. Então, esses mandamentos de Rabbanan, eles não têm a mesma força que o mandamento da Torá. Por exemplo, o dia da destruição do Bet HaMikdash, o dia de Tisha B'Av, os nossos sábios determinaram que vai ser um jejum. Então, se esse dia cai no Shabat, que pela Torá tem que comer, aí a mitzvah da Torá, o mandamento da Torá, empurra o mandamento dos sábios, o mandamento de Rabbanan, para o dia seguinte. E essa é a regra geral. O que acontece aqui na prática, a Torá te deixa claro 2 mandamentos básicos, que é mandamento da Torá mesmo, não é de Rabbanan, não tem casos que dá para facilitar. Lotikom velotitor. Você não pode se vingar, você não pode guardar rancor. E como pode ser que agora a própria Torá traz com toda a honra, com todos os elogios, a história do Yosef, que ele prepara uma para os irmãos dele
Os irmãos queriam assassinar ele. Isso, eles fizeram um erro de avaliação. Vamos voltar para o DNA do nosso povo. O Avraham Avinu, ele é a revelação, ele é o receptáculo da Sefirah chamada de Chesed nesse mundo. Ele, tudo que ele fez na vida, ele trouxe a revelação da Sefirah chamada de Chesed para esse mundo. Ele teve um filho, Ismael. O Ismael era Chesed do lado impuro. Também era Chesed. Então, quer dizer, você pode fazer uma bondade, dar comida para um pobre. Você pode, Deus me livre. Tem países europeus que fazem doações de armas para terroristas e coisas assim. Quer dizer, eles também chamam isso de doação. Deus me livre, não vamos entrar nesses detalhes porque aqui não é uma aula sobre política, a gente é uma instituição educacional, não temos nada a ver com política, mas vocês vão ver que isso existe no mundo. Então existe a bondade do lado ruim, existe o apoio para a coisa ruim. Então o Ismael, ele era a bondade da clipá. Então diz o Zohar, os livros de Kabbalah, que por causa que Abraão, ele é o primeiro judeu, Deus criou o mundo. Quando Adão e Eva fizeram aquela primeira transgressão, eles misturaram o bem e o mal no mundo. Tudo que tem no mundo agora é uma mistura de bem e mal. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. De vez em quando o lado bom prevalece, de vez em quando o lado ruim prevalece, e o lado bom só se revela de vez em quando. Tipo, tem pessoas que o tempo todo eles são pessoas boas, de vez em quando eles surtam. Tem pessoas que o tempo todo são pessoas ruins, de vez em quando eles fazem uma bondade que te dá vontade de chorar, de emoção. E nós vamos ver uma coisa interessante, que no caso de Abraão, sendo que ele era aquela alma do mundo de Atzilut, de Chesed de Atzilut, que ele está saindo da Tumá, está saindo do lado impuro. O pai dele tinha fábrica de ídolos, idolatria para rezar, não era ídolos de futebol, então, era estátuas, ídolos de assuntos religiosos, quer dizer, estátuas de reza mesmo, e Deus me livre. Abraão Avinu nasceu numa família que não tinha noção de o que era Deus. E ele próprio, ele descobriu Deus, ele descobriu Hashem, ele descobriu a realidade divina, e ele purificou a alma dele por meio dos testes que ele teve, por meio das mitzvot, da bondade que ele fez, por meio da Torá que ele ensinou. Ele purificou totalmente a alma dele. E diz o Arizal, sempre sobram uns resquícios. Quando você pega uma mina de ouro, uma mina de prata, uma mina de ouro, tem uma coisa chamada curo, que era um forninho que derretia o ouro, derretia a prata, e saía o ouro puro, saía a prata pura, mas sobravam os resquícios, que era uma mistura de ouro com barro, uma mistura de prata com barro, com outras impurezas, com outros metais que não eram ouro. Então, dá um exemplo desses em relação à alma do nosso patriarca, nosso primeiro patriarca, Abraão, que ele purificou a alma dele como se você colocasse o ouro, a prata dentro daquele couro. Só que ainda sobraram os resquícios. Então, da Chesed que foi refinada, ainda sobrou a Chesed que não foi refinada, a bondade que não foi refinada, daí saiu o Ismael. Depois passamos para a próxima geração, o Yitzhak. Yitzhak era a revelação da Gvurá, da Sefirah chamada de Gvurá, Gvurá de Tzilut, nesse mundo aqui embaixo. Então Yitzhak se refinou, dele saiu ainda a Gvurá do lado impuro, que é o Esav. Yaakov, ele era Tiferet de Atzilut nesse mundo. Yaakov se refinou,
E dele saíram 12 filhos que cada um era do lado puro. Nenhum era o lado impuro da Tiferet. E o principal deles era Yosef, que ele é Sefirat Aisod, a Sefirat chamada de Isod, que ele é continuação da Tiferet. Ele vai repassar para baixo o que a Tiferet repassa de cima. Então, o que a gente vai ver, os casos que Ismael era uma má influência para Isaac. Abraão recebeu uma ordem de Sará de tirar o Ismael e a mãe dele de casa. E Deus se revela para Abraão, fala tudo que a Sará te falar, faz porque ela é mais profetisa do que ele. Sará era a nossa primeira profetisa, ela era de um nível mais alto do que Abraão. Abraão, com toda a infelicidade, ele tirou o Ismael e Agar de casa, deu para eles um cantilzinho de água, porque ele sabia que todo o problema era que o Ismael era uma má influência. Então eles vão andar um pouquinho, vão ver que a água terminou. Vão fazer chuva, vão se arrepender do que eles fizeram e vão voltar e a vida vai continuar. Quer dizer, claro que a Sara, como profetisa, vai ver que eles fizeram chuva, vai ver que eles voltaram para o bom caminho. E Abraão vai falar, claro que ele vai, como Deus falou para ele, fazer tudo o que ela falar. Então, ele vai aceitar eles de volta. Era um plano. Só que aí no meio do caminho, eles não tinham feito chuva. O projeto divino para eles era mais longo. Aí surge uma fonte, um milagre lá, tem uma história inteira, não é da nossa paraxá aqui. Mas no final da vida de Abraão, o Ismael e Agar fizeram chuva. E a gente vai analisar que chuva é essa. Nós sabemos que existem 2 níveis de chuva, 2 níveis de volta ao bom caminho. Quando Adão e a Havá, Deus falou para eles não comer aquela fruta da árvore do bem e o mal, que no dia que eles comerem, eles vão trazer a morte para o mundo. Eles vão morrer. E no fim eles morreram. Depois de o Adão Arishon, o Adão, depois de 970 anos, ele morreu. Mas morreu, quer dizer, viveu 970 anos, mas um dia ele morreu. Então Deus tinha falado para ele, se você vai comer essa fruta dessa etzadat, você vai morrer. Então a cobra falou, não, se você comer, você vai virar Deus. Quem eles tinham que ouvir? Tinham que ouvir a cobra ou tinham que ouvir Deus? Aí a cobra, ela não era uma cobra, não era uma cobra que tinha inteligência própria, era uma cobra normal. O Rashi traduz jacaré como cobra, quer dizer, pela tradução do Rashi você entende que se aquele réptil ele tem braços e pernas, ele ainda pode ser chamado de cobra também. Então essa cobra no paraíso tinha braços e pernas, só que era um animal irracional, era um jacaré que andava de 2. Não sei, hoje tem desenhos aí de dinossauros, coisas eles tentam montar de acordo com o esqueleto que eles encontram. Então vamos imaginar assim, um jacaré-sauro aí de 5.781 anos atrás, um jacaré andando em 2 pernas e com 2 mãos. Sabe que para nós, a gente se encontra com cientistas só na Mesopotâmia, que é a primeira civilização, aí bate mais ou menos as nossas datas com as deles. Antes disso, não bate as datas, porque nós acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias. Eles acreditam que Deus, coitado, Deus na Europa lá está pregado na madeira, lá na parede, na decoração da sala, não sei, Então Deus lá não tem muita força. A ciência determina que Deus existe, a ciência depois determina que talvez Deus não exista, e a ciência determina que precisa que Deus exista porque não encontraram a pedra infinita, encontraram só a pedra de não sei 1 quaquilhão de anos, mas a pedra que existiu eternamente eles não encontraram. Então eles falaram, tá bom, Deus criou terra e água, mas depois tudo apareceu sozinho. Então aí a gente discorda, a gente fala, não, Deus criou o mundo em 6 dias,
Cada coisa que ele criou, se o cientista tivesse 5.781 anos atrás, nos 6 dias da criação do mundo, e ele pegasse uma pedra e verificasse com o carbono 14, não sei todos os testes, lá não estudei física, não estudei esses detalhes, mas eu sei que eles têm um aparelho. Fizeram lá, se o cientista tivesse nos 6 dias da criação e fizesse um exame laboratorial para cada pedra criada no dia da criação, ia falar que a pedra tem 1 milhão de anos. Ele ia ver, Deus criou no primeiro dia, Deus criou a luz, no quarto dia Deus criou a estrela. Ele ia falar, não pode ser, leva 1 milhão de anos para a luz da estrela chegar até aqui. Não pode ser que Deus criou já a luz antes de criar a estrela. De qualquer maneira, essa também não é uma aula de Parashat Bereshit. Vamos voltar ao que interessa. Deus falou para Adão não comer a fruta proibida e a cobra falou para sim comer. Só que a cobra, onde entra a cobra nessa história? Porque é uma cobra e não uma vaca, não uma ovelha, não um animal puro, porque é um animal impuro. Onde entra a cobra nessa história é porque lá em cima Deus criou um anjo da morte para um objetivo, que nós tenhamos esse livre-arbítrio, para que a gente tenha direito a um alto paraíso por próprio mérito. Esse anjo da morte, ele baixou na cobra. Por que ele baixou na cobra, não baixou numa vaca? Por que ele não baixou numa ovelha? Tudo que é chamado de gvurá, traduzido como severidade, dureza, rigidez, tudo que tem fonte na Sefirá chamado de gvurá, desce até o abismo espiritual. Então, o anjo da morte é a criatura que está mais no fundo do abismo, a coisa mais impura do mundo, a pior coisa do mundo, é uma coisa espiritual, é esse anjo da morte. Essa mesma Sefirá chamada de Gvurá, ela é um desencadeamento da Bina, que é a Sefirá que está acima dela, e é onde vem o aspecto feminino da alma. Então, a Gvurá, sendo que as mulheres elas têm um vínculo com a Gvurá, por causa da Bina, que a Bina é fonte da alegria, a Bina é fonte dos sentimentos, a fonte do amor, a fonte do carinho, mas ela também é a fonte da Gvurá. Então a mulher e a cobra, elas tinham um vínculo a tal ponto que Deus teve que falar depois, Deus teve que fazer um milagre e colocar um ódio entre a mulher e a cobra, porque senão elas iriam continuar muito amigas. Cada mulher teria uma cobrinha de estimação em casa, mas aí Deus fez um milagre, depois que aconteceu o que aconteceu, colocou um ódio entre a mulher e a cobra. A mulher tem vontade de pisar na cobra na hora que ela vê ela. Isso está na Parashat Bereshit. Então, o anjo da morte, ele planejou assim, ele vai entrar num animal que hoje as mulheres gostam de gatinhos, cachorrinhos. Imagina se o seu cachorrinho começasse a falar, se o seu gatinho começasse a falar. Aí a mulher gostava de cobra. E a cobra começou a falar. Baixou o anjo da morte, baixou na cobra, começou a falar. Ela está lá toda emocionada, minha cobrinha querida, começou a falar. E a cobra fala para ela, olha, essa árvore já existia antes de Deus. Tipo, cientistas na Europa. O mundo existia antes de Deus. E veio aí, apareceu alguém, comeu essa fruta, virou Deus. Agora você comendo, você vai virar Deus também. Aí a mulher comeu, deu para o marido comer, e não só que eles não viraram Deus, mas de repente o Adão e a Eva, eles tinham neles todas as almas divinas queriam ter no mundo, quer dizer, nós somos ramificação da alma deles. Mas tudo caiu na clipá, tudo caiu no lado impuro, na hora que ele só sobrou pouca coisa dentro dele. Aí eles sentiram aquela fraqueza, aquele desespero, Deus me livre. E a consequência disso foi que ele ouve a voz de Deus no paraíso
E Deus pergunta para ele onde você está, para começar, para não assustar. Aí ele se esconde, porque ele está sem roupa. Ele descobriu que ele está sem roupa. Então imagina um índio numa tribo de índios, ele não está consciente de que ele está sem roupa. Mas se uma pessoa normal entra num banco sem roupa, vai ficar com vergonha. O Adam Arishon, ele já nasceu inteligente, ele já sabia todas as letras que Deus criou o mundo, já sabia a raiz das almas dos animais. Então ele estava nesse nível mais do que nós próprios. Se a gente entrasse pelado num banco, a gente não teria tanta vergonha, que a gente não está tão consciente quanto ele estava. E na hora que caiu a ficha dele, que ele conseguiu, Deus me livre, fazer aquela transgressão tão grande, quer dizer, ele sentiu vergonha verdadeira. Então Hashem pergunta para ele, talvez você tenha comido da fruta daquela árvore, porque antes disso você não estava com essa vergonha. Você se sentia um neném no colinho do papai. Aí o Adão, ele não fez tshuva, ele não se arrependeu. Ele falou, eu sou perfeito, você que fez coisa errada. Olha a mulher que você me deu uma mulher que não presta, por causa disso eu estou aqui agora escondido atrás da árvore. Não fez tshuva, jogou a culpa em Deus. Jogou a culpa na mulher. Aí a Hashem pergunta para a mulher, o que aconteceu? Ela falou, eu sou perfeita, você que fez coisa errada, você colocou uma cobra no paraíso, a cobrinha de estimação dela. Aí, para a cobra, Hashem não perguntou nada, porque se a Hashem perguntasse para a cobra o que aconteceu, a cobra ia falar, uma cobra falou para comer a fruta proibida, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer. Então, e essa cobra não era uma cobra, era uma cobra irracional de verdade, mas toda a inteligência dela que baixou nela o anjo da morte, e era ele que estava falando pela cobra. Ele era um encosto na cobra. Então, o que aconteceu para a cobra? Hashem deu um castigo. Agora, para o Adão e para a Havá, o Hashem falou para o Adão, você vai ter que trabalhar duro agora. Com o suor da sua face você vai comer o pão. Não quer dizer que tem que pegar o pãozinho e passar na testa antes de comer. Quer dizer que vai se esforçar, vai trabalhar duro para comer. Para a mulher, Deus não pediu para ela trabalhar, o marido tem que bancar ela, só tem que trabalhar para não enlouquecer. Isso sim, é outro motivo psiquiátrico, não é motivo financeiro. Hashem dá para o marido o que ele precisa para sustentar a mulher e as crianças. Motivo psiquiátrico para ela não enlouquecer, ela tem que trabalhar para não surtar. Mas aí cada uma de acordo com o assunto dela. Agora, o Adão não fez tshuva, a Havá não fez tshuva. A gente vai depois para Avram, Ismael e Agar. O Ismael e Agar fizeram tshuva. Está escrito que o Avram ele foi enterrado com Beseiva Tová. Deus prometeu para ele que ele ia morrer feliz. Ele morreu feliz porque ele se casou com Agar depois que a Sara faleceu, porque Agar tinha feito tshuva, o Ismael tinha feito tshuva. Esse tipo de tshuva a gente vai chamar de tshuva meira, tshuva de temor. Então imagina a pessoa que entrou pelado no banco. E aí ele pensa, na hora todo mundo olha para ele e fala, uau, ele entrou pelado no banco, está na fila do caixa. E ele falou, eu estou com medo agora que o guarda vai me prender. Isso é tshuva meira. Quer dizer, ele continuaria pelado na fila do caixa. Só que agora ele tem medo que vão colocar ele na cadeia por causa disso, atentado ao pudor. Isso é um nível mais baixo de tshuva. Quer dizer, se o banco tivesse uma plaquinha que é permitido entrar pelado, ele entraria de novo. Agora, um nível mais superior é a pessoa ter um remorso pelo que ele fez, dele falar, uau, Deus é tão bom, Deus é a essência do bem, como fui aprontar para Deus uma coisa dessas? Como fiz isso? Não era eu que fiz isso, não pode ser que eu fiz isso, porque naquela hora que a pessoa faz a coisa ruim, é como o exemplo da cobra. A gente não tem a capacidade de fazer uma coisa ruim, a gente só tem a capacidade de deixar entrar o Ruach Shtut, e aí a gente faz a coisa ruim,
E quando esse Ruach Shtut, esse espírito de bobeira, vamos chamar assim, esse espírito puro sai de nós, a gente fala, como pode ser que eu fiz isso? Mas temos o livre-arbítrio para optar por fazer a coisa ruim, e aí recebemos a força para fazer a coisa ruim, quer dizer, o anjo da morte bate na cobra, a cobra fala tudo que ela tem que falar, destrói o mundo, e depois o anjo da morte sai da cobra, a cobra volta a ser um animal irracional, ela pode até se perguntar como pode ser que eu fiz uma coisa dessas. Então o que acontece é que tshuva meirá, tshuva de temor, é tshuva por medo do castigo. Quer dizer, a pessoa não está arrependido do que fez. Ele está com medo das consequências. Sempre que a pessoa tem medo das consequências, quer dizer, se alguém falasse para ele, você entra pelado no banco, você fica na fila do caixa pelado, você vai receber agora um prêmio de não sei quantos $1000, ele faria de novo. Ele nem ia falar, não, eu tenho vergonha de fazer uma coisa dessas. Então, uma mulher não entra sem roupa, pelada, descabelada em lugar nenhum, mas se ela tem que fazer um filme e ganhar não sei quanto dinheiro, aí existe isso. A gente não fica acompanhando essas coisas, mas existe isso. Quer dizer, ela se fosse de graça, ela não faria isso, mas por dinheiro ela faria. Então, quer dizer, se fosse de graça, ela teria vergonha, porque ela ia passar vergonha disso. Mas está ganhando alguma coisa, aí já é outra categoria. Então, tshuva meirá, tshuva por causa de temor, é isso. Ele tem medo das consequências. Ele tem medo que a polícia vai pegar ele. Agora, se fosse o contrário, se eles falassem, olha, não sei como chama essas coisas, a gente não tem nem televisão em casa, graças a Deus. Judeus religiosos não costumam ter televisão em casa por causa desses problemas, mas a gente ouve assim sempre reality show, que a pessoa vai lá, entra pelado no banco e pagam para ele entraria. Se você soubesse disso, você estaria num teste, entro ou não entro? Entro uma vez só, ganho um dinheiraço, depois não entro mais. Agora, isso é tshuva, mira, isso é tshuva de temor. Quer dizer, ele sabendo o que vai acontecer, vai ter uma consequência do que ele fez de errado, aí ele vai se arrepender de ter feito por causa que não valeu a pena, por causa da consequência. E essa foi a tshuva de Agar, essa foi a tshuva de Ismael. Depois que eles saíram da família de Abraão, ficou pior para eles. Aí eles voltaram. Eles falaram, olha, a gente voltou para o Egito, voltamos para a idolatria, lá estava muito pior. Aqui, graças a Deus, é um lugar sagrado, um lugar puro, a gente está morando com tzadik, é um lugar muito melhor. Então, isso foi uma tshuva meirá. Também é chamado de tshuva, mas ainda não é esse nível de tshuva que ele transforma as nossas transgressões em mitzvah. Esse tipo de tshuva, chamado tshuva meirá, ela faz com que o que a gente fez de propósito passe a ser considerado o que a gente fez sem querer. Por quê? Que se a gente tivesse pensado nas consequências, a gente não faria. Então quer dizer que fizemos aquilo sem noção do que a gente estava fazendo. Então é considerado o que a gente fez sem querer. Na hora que a gente decide não fazer mais, fica com remorso de ter feito por causa das consequências. Aí a tshuva meirá, a tshuva por temor, ela transforma a transgressão que a pessoa fez de proposital para não proposital. A tshuva me'ahavá, tshuva por amor, que ele fala, como pode ser que Hashem, a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem, Hashem me deu tudo. Eu vivo de Hashem e eu estou sendo ingrato com Hashem. Eles costumam dizer aqui, está cuspindo no prato que comeu. Deus me dá vida, eu uso essa vida contra Deus. Deus me dá dinheiro, eu uso esse dinheiro contra Deus. Deus me dá energia e eu grito, eu berro quer dizer, estou usando tudo que Deus está me dando, estou usando contra Deus, estou sendo ingrato. Aí a pessoa tem um remorso, fala, como pode ser que eu fiz uma coisa dessas? Como pode ser que eu fui ingrato com Deus?
isso já é teshuvah por amor, e aí a transgressão que a pessoa fez causou ele ter feito a teshuvah, então ela se transforma em mitzvah. Ela se transforma em qual mitzvah? Ela se transforma em parte da mitzvah da teshuvah. Esse mandamento divino, 613 mandamentos, o mandamento de fazer teshuvah, de retornar para Deus, Veshavta ad Hashem Elokecha, esse mandamento de voltar para Deus, a pessoa cumpre dessa maneira. Ou seja, você quer construir uma sinagoga, tem lá um galpão, então primeiro se demole o galpão para construir a sinagoga. Então a demolição do galpão, ela passa a ser uma parte da construção da sinagoga. Então a gente está construindo o Centro da Cultura Judaica, e aqui é o lugar sempre para falar muito obrigado para Rivka Haya, para o marido Hillel, por toda a dedicação e empenho na construção do nosso Centro da Cultura Judaica. Vão ter que demolir lá uma sala e uma cozinha de uma casa que está metade inteira, metade condenada. E a demolição já é considerada construção, porque sem demolir você não tem como construir. Então, nesse caso que a pessoa fez a coisa errada, e ele fez a teshuvah, ele fez o retorno por amor, então essa coisa errada, ela é a demolição que causou a construção. Não teria como fazer o retorno, como cumprir esse mandamento, se não tivesse feito a coisa errada. Então a coisa errada passa a ser parte do mandamento da teshuvah. E aqui a gente chega no assunto do Yosef. Por que Yosef aprontou o que ele aprontou para os irmãos dele? Yosef, os irmãos dele fizeram um julgamento, eles se reuniram, eles decidiram que eles vão assassinar ele. Vão condenar ele à morte, tudo muito oficial, como na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Tinha lá o tribunal fez uma lei que tem que matar mulheres grávidas e crianças, e o tribunal fez uma lei, quer dizer, tinha a lei do Estado de assassinar. Então eles fizeram uma coisa assim, eles fizeram um tribunal, eles fizeram um erro de avaliação, eles acharam que o irmão deles, o Yosef, iria ser o futuro Esav, e que o próprio Yosef faria isso para eles, porque o exemplo que eles tiveram até agora era o Esav, que o pai deles sempre, por precaução, tomou cuidado com Esav. Eles fizeram esse erro de avaliação, eles queriam matar o Yosef. No lugar de matar o Yosef, eles venderam ele como escravo, levando em conta todas as consequências, que a pessoa que é um escravo, ele pode ser morto pelo patrão. Naquela época, vai saber, ainda egípcios antigos, que eles tinham problemas de homem dormir com homem, coisas assim. Vai saber o que podia acontecer para o Yosef. Depois eles se arrependeram por temor, eles viram quanto que o pai deles sofreu. Eles falaram, se a gente soubesse que o nosso pai ia sofrer tudo isso, a gente não teria feito isso. Eles foram para o Egito, entraram por 10 portas diferentes, e cada uma dessas portas, os portões da cidade, e eles olharam todo o caminho até chegar no palácio do Yosef, todo o caminho procurando se eles não encontram o irmão deles perdido, sem saber que ele é o vice-rei. Agora, sem saber que esse Tzafnat Paner, que era o nome dele em egípcio, esse era o Yosef. E aí, quando eles chegam no palácio do Yosef, Yosef já sabia que eles chegaram. Yosef estava num nível, ele era um tzadik, nível espiritual muito elevado. Então ele mandou já rastrear os irmãos dele. E quando eles chegam, ele fala para eles, olha, vocês são espiões, porque vocês entraram por 10 portões diferentes, vocês estão dizendo que vocês são 10 irmãos, então vocês deveriam entrar todos pelo mesmo portão. E ele começa a fazer uma pressão sobre eles. No meio disso ele ouve um falando para o outro, olha, tudo isso está acontecendo para nós porque nós vendemos o nosso irmão. Ele já chegou, ele está tentando influenciar eles para eles fazerem teshuvah.
Mas que tshuva, que retorno ao bom caminho ele queria deles. Não essa tshuva meira, eles eram pessoas nobres. Yosef não queria que eles fizessem uma simples tshuva de falar, olha, se a gente soubesse das consequências, a gente não faria. Então o que eles fizeram querendo se tornou sem querer, mas se não tivessem consequências, a gente sim faria. Ele não queria esse tipo de tshuva, porque ele era o korban lá. Ele falou, ele quer dos irmãos dele um nível mais elevado de tshuva. Então o que ele fez para os irmãos não foi uma vingança. Yosef era um tzadik, ele sabe que está escrito na Torá, antes da Torá ser dada, nossos patriarcas cumpriram a Torá antes de ela ser dada, ensinaram as crianças a cumprir a Torá antes de ela ser dada. Ele sabia que pelo judaísmo é proibido se vingar e mais ainda proibido guardar rancor. Duas coisas. Mandamento da Torá, um rancor é como fezes espirituais. Imagina, comida cachê custa caro, a pessoa come e fala, agora se eu for para o banheiro, vou perder o dinheiro. Então ele não vai mais para o banheiro, ele só vai comendo. Aí, imagina um assunto desse. O rancor é isso, é fezes espirituais. A pessoa vai guardando o rancor, chega uma hora que explode. Chega uma hora que, na hora que ele explode, todo mundo tem que fechar o nariz. Então, rancor são fezes espirituais. Com certeza, é claro que Yosef ele não guardou rancor, é claro que Yosef ele não quis se vingar dos irmãos, até ele falou, olha, não tem como fazer o mal para alguém. Deus queria que acontecesse isso de eu vir para o Egito e Deus determinou que vai ser dessa forma. Vocês quiseram fazer a coisa ruim, vocês fizeram a coisa ruim, mas se não precisasse acontecer para mim essa coisa ruim, não aconteceria. Quer dizer, só aconteceu porque Deus quis. Então ele, em relação a si próprio, ele falou, tudo que acontece para ele é decreto divino. Por isso ele não guardou rancor, ele não se vingou. Mas o que ele queria que os 10 irmãos dele fizessem um arrependimento digno. Não só um arrependimento de que se não tivesse consequências a gente faria de novo por precaução para matar o Yosef, porque talvez Yosef fosse crescer como Esav. Ele queria que eles fizessem um arrependimento de ter vergonha do que eles fizeram, de ter remorso do que eles fizeram, porque não combinava para eles terem feito uma coisa assim. Para os filhos de Yaakov, para o Bnei Israel, não combinava para eles, como o DNA do nosso povo, de fazer uma coisa assim. Então ele fez todo um teatro. E dá para ver que nessas duas parashot acontece um teatro. E nesse teatro ele tenta fazer com que eles se sintam numa situação que eles vão falar, olha, realmente a gente tem que, se Deus não está ajudando, a gente tem que se comportar melhor. O Yosef, ele não chegou a esse nível com eles. Eles fizeram tshuva, o Ishmael fez tshuva, Agar fez tshuva, mas toda essa tshuva foi uma tshuva de temor. Aonde vai ter uma tshuva verdadeira, tshuva de amor, com o rei David. Com o rei David, Hashem vai fazer, Deus vai fazer para o rei David uma situação dessas, como Yosef está fazendo para os irmãos dele. Deus vai colocar o rei Davi numa situação que ele não tem como sair. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso quando começarmos o nosso novo curso de Tehillim, de acordo com o Zohar, os Salmos de acordo com a Kabbalah. Ainda não é para hoje essa aula, ainda estamos a caminho, né? Vai ser o nosso próximo curso. O curso anterior ainda não terminou. E o rei Davi realmente, Deus colocou ele numa situação dessas, como Yosef está colocando os irmãos, e ele conseguiu quebrar uma barreira espiritual que os irmãos de Yosef não conseguiram quebrar, que na hora que o Adão e a Eva, eles fizeram a primeira transgressão e não fizeram tshuva, o Adão não falou para Hashem, olha, desculpa, eu fiz um erro de avaliação, prometo que não faço mais. Não, ele falou, eu continuo perfeito, eu era perfeito antes de fazer a transgressão, eu sou perfeito depois, agora quem deixou de ser perfeito é você, porque você me deu a mulher errada.
E a mulher que falou para Hashem a mesma coisa, ela falou, eu sou a mesma Eva de antes, eu sou a mesma Eva de depois, você que fez a coisa errada, que você colocou uma cobra no paraíso. Então, nessa hora de ingratidão, que Deus deu para eles a vida, Deus deu para ela um paraíso, e a ingratidão deles, que eles usaram essa vida para fazer contra a vontade divina, e ainda jogaram na cara de Deus, desculpa o termo, né? Termo aqui da cidade, não sei se todo lugar de língua portuguesa fala assim, essa semana tive um pouco de tempo que estava doente, e graças a Deus, agora minha mulher já me comprou uns remédios, umas coisas, ainda estou nessa suspeita, talvez tenha, a coronga talvez não tenha, mas ainda estou em observação, mas já estou me sentindo melhor com os remédios, e tive tempo para fazer um pouquinho de pesquisas. Entrei em países de língua portuguesa, tipo Timor-Leste na Indonésia, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Descobri que todo mundo que está assistindo às nossas aulas não são desses lugares. São brasileiros que estão em países mais Luxemburgo, França, Inglaterra, Miami. Então, quer dizer, qual que é o assunto aqui? Quando o Adão e a Eva, então, essas expressões que tem em São Paulo, talvez no Moçambique, na Angola, no Timor-Leste, na Guiné-Bissau tivessem outras expressões, mas os brasileiros que estão assistindo a nossa aula são brasileiros daqui que foram morar em outros lugares, então posso usar essas expressões. E expressão de jogar na cara, né, que é coisa de São Paulo, assim. O Adão e a Eva jogaram na cara de Hashem, assim como expressão, que, olha, eu sou perfeito, você me deu uma mulher que não presta. E ela falou, eu sou perfeita, você que colocou cobra no paraíso. Quer dizer, a ingratidão chega a tal ponto de culpar a Deus pelo erro deles. Então, a gente faz isso direto, né? Era um absurdo que eles fizeram isso. Mas a pessoa fala, o carro quebrou, por que a Hashem foi me dar um carro de 1900 e não sei quanto, não me deu um já de 2020? Tipo, sempre a gente joga na cara também. A gente culpa Deus também, mas eles estavam no nível pior. Porque a bondade que a Hashem fez para eles era tanta, e a ingratidão deles foi tanta, foi o extremo da bondade junto com o extremo da ingratidão. A gente já entre. A gente não nasceu num paraíso, e a nossa ingratidão acontece, mas não no nível da deles. Mas eles eram o extremo da bondade divina em relação a eles, o extremo da ingratidão deles em relação a Deus. Por causa disso, eles fizeram uma barreira espiritual, que agora, para fazer tshuva, para se arrepender do que a gente fez errado, a gente tem que quebrar essa barreira espiritual. O Ismael, a Agar, os irmãos de Yosef, eles conseguiram fazer uma tshuva de temor. A tshuva de temor, tipo, o Caim matou Abel, e depois ele falou, agora qualquer animal que me vê vai me comer. Então Deus deu para ele um sinal que 7 gerações ninguém vai matar ele. Tipo, agora ele está com medo do que vai acontecer pelo que ele fez de errado. E Derech Hagav, quando a gente fala do Caim, do Evel, me fizeram uma pergunta, não vou entrar em detalhes, porque assim, o Caim e o Evel, eles eram 2 almas no mundo que você não pode dizer que eles tiveram uma reencarnação anterior, e por causa disso eles estão... O Evel, coitado, morreu porque numa reencarnação anterior ele matou alguém. Então, como se explica que o Caim matou Abel, já que a gente tocou nesse assunto, e o que o Abel merecia isso de uma reencarnação anterior? E aí entra o assunto que quando o Adão ele fez a primeira transgressão, ele trouxe para o lado impuro todas aquelas almas divinas que depois foram nascendo, todas as ramificações da alma dele, e a impureza que ele adquiriu para si próprio afetou os próprios filhos que nasceram.
ou seja, o Caim e o Abel, eles já foram afetados por essa impureza. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Um dia a gente vai dar uma aula sobre esse assunto, quando chegarmos de novo em Parashat Bereshit, vamos estudar isso com mais profundidade. Mas sendo que era uma pergunta que foi feita, então, só para dar uma... Então, nesse caso, o Yosef ele fez um teatro enorme com a intenção de que ele vai conseguir trazer os irmãos dele para uma tshuvah me'ahavá, para um retorno por amor, que ele junto com os irmãos eles quebrariam essa barreira que o Adão e a Eva fizeram por meio da ingratidão deles, que eles fizeram uma barreira espiritual, que por causa disso as pessoas não conseguiram fazer um arrependimento, uma tshuvah, uma volta ao bom caminho por amor. Só se arrependeram porque viram as consequências, falaram, estou arrependido porque se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria feito. Mas se ele soubesse que ele ia ganhar dinheiro fazendo, ele faria de novo. Então, as pessoas não tiveram vergonha do que eles fizeram, remorso de falar, Deus é a essência do bem, como eu posso ser ingrato assim com Deus? Só o rei Davi depois conseguiu quebrar essa barreira e... Vamos ter uma aula sobre isso depois. Então, Yosef fez um teatro, ele conseguiu parcialmente o objetivo dele. Era uma época que você fazia um teatro para alguém e dava certo. Na nossa geração, dizem nossos sábios, a geração que Mashiach chega nela, em Torrecha. Não tem como dar bronca em ninguém. Se você faz um teatro desses para alguém, você vai levar em dobro. Então, nós não podemos fazer como ele fez. É uma geração que não adianta dar bronca. Você buzina para alguém na sua frente e a pessoa desliga o carro, fala, agora eu quero ver você explodir. Então, na nossa geração não se fazem teatros desses. Na geração dele, que era 3.500 anos atrás, 3.400 anos atrás, talvez, lá deu certo. 3.500 anos atrás, talvez. 210 anos no Egito, 3.300 anos atrás recebemos a Torá, uma média de 3.500, para não entrar nas contas detalhadas. Aí dava certo, você fez um teatro, a pessoa pelo menos se arrependeu por temor, não fez o arrependimento que precisava, não voltou para o bom caminho da maneira correta, mas voltou num nível inferior. Por isso, Deus me livre, diz o Arizal, que eles tiveram que se reencarnar depois, como os 10 sábios, que foram os 10 mártires do Império Romano, 10 sábios que foram assassinados pelo Império Romano Antigo. E, assim, pelo governo, governo romano da Antiguidade. Quer dizer, se eles tivessem feito essa tshuvah por amor, não precisaria se reencarnar para fazer tshuvah de novo. Então, esse é o motivo que Yosef fez o teatro. Conclusão, Yosef não tinha rancor por eles, Deus me livre, Yosef não quis se vingar deles. Yosef cobrou deles como sendo os irmãos dele. Eles estão felizes que eles são os irmãos do rei. Agora o rei quer estar feliz, o vice-rei quer estar feliz deles serem os filhos do Yaakov, os irmãos deles no parâmetro espiritual. Yosef já era um tzadik, revelação do Medat Yesod de Atzilut, da Sefirat Yesod de Atzilut. Então ele queria trazer os irmãos dele para cima também. Conseguiu parcialmente e aprendemos com ele que o que ele fez para os irmãos há 3.500 anos atrás é proibido para a gente fazer hoje, porque hoje não só que não vai dar certo, mas vai ter uma consequência pior, eles vão fazer pior do que eles fizeram. Então, muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Muito obrigado para a diretora do nosso canal, para Rivka Haya, por todo o esforço na construção do Centro da Cultura Judaica, para o marido, para o Hillel, para a Batia, que cuida do nosso site, para o Shlomo, que transforma cada aula nossa em podcast, e hoje ele vai ficar feliz que o médico não deixa eu sair de casa.
e eu faço as aulas no carro, aí fica toda aquela barulheira para ele transformar a aula em podcast. Ele se esforça muito, agora vai ficar mais fácil. Então, muito obrigado para o Shlomo. Quem não conhece os nossos canais, eu coloquei agora já mais em resumo a descrição embaixo. Agora ficou mais fácil de ler. Antes tinha uma Megillah inteira, né? Agora ficou mais fácil. Tem cada canal nosso, tem o nosso canal aberto no YouTube, tem, que é esse que vocês estão assistindo, tem o nosso canal do Instagram, que a Rivka Chaya cuida com muito sucesso. Tem o nosso site, que a Batia cuida com muito sucesso. Tem os nossos canais no podcast, que o Shlomo Zalman cuida com muito sucesso. E tem a parte de comunidade no YouTube, que aí vocês vão cuidar dela com muito sucesso. Então, espero que todos vocês participem. Arbe Hatzlacha, Briut, Parnassá B'Shefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol Tov.